Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial, de uma guerreira marcial. Eu sou Priscila, sou jornalista e faço esse canal contando um pouco das artes marciais e ligando as artes marciais com tudo. Com tudo, porque quando você pratica arte marcial e está envolvida nesse ambiente, você acaba fazendo uma ligação dela com tudo. E agora eu trago livros, filmes, vida, problemas, né? Trago tudo aqui para esse canal, mas sempre assim, entendendo que eu penso sempre na arte marcial, fazendo uma ligação com a arte marcial, tá? Todos esses assuntos. Porque a arte marcial ela tem tudo a ver com tudo. Acho que quando você começa a praticar arte marcial, estudar arte marcial, se envolver com a arte marcial, você muda a sua visão sobre as coisas. Então você acaba trazendo a arte marcial para tudo. Agora eu vou falar, gente, como vocês sabem, eu leio bastante, muito mesmo, e também assisto muitos filmes. Eu adoro filme e livros, tá? E assim, eu já falei pra vocês, a minha preferência são os livros de crime, serial killer, é o que eu gosto, tá? Filme de serial killer, é o que eu gosto, né? Tanto que eu assisto ID e tal, e assim, é pesado, tá? É pesado, mas eu gosto, eu vejo uma certa instrução, tá, nesse material, assim, que eu falei pra vocês, que fala muito de violência contra a mulher, esses programas. Então, eu acho que ele acaba sendo educativo, tá? Hoje, gente, eu vou falar do livro que eu comecei a ler, eu já terminei o livro do Palhaço Assassino, tá? Um serial killer muito conhecido nos Estados Unidos. Ele é o palhaço assassino, é o John Wayne Gacy, tá? Super famoso. Ele ficou muito conhecido nos Estados Unidos na década de 70, tá? E ele matou mais de 32 meninos, tá? O John Wayne Gacy, ele só matava meninos, adolescentes, jovens, tá? Homens. Então, eu terminei de ler o livro dele, pesado, tá? Pesado. Sinceramente, eu fiquei com dó dele. Eu sei que ele foi cruel, matou aqueles meninos todos. Horrível, né, o que ele fez. Mas você vai entendendo que ele vem de um lar desajustado, tá? Um pai que batia nele, que era cruel com ele, maltratava ele, humilhava ele. Então, John Wayne Gacy, ele também foi uma vítima de abuso. Ele foi abusado, tá? Então, sinceramente, eu fiquei com dó dele. De verdade, ele morreu, né? Pena de morte, tá? Ele era de Chicago. Os crimes que ele cometeu foram ali naquela região de Chicago, tá? Ele matava os meninos e enterrava embaixo da casa dele, tá? Numa laje que tinha na casa dele, no chão. Pesado, bem pesado o livro. O John Wayne Gacy, eu fiquei intrigada, né? Ele ficou, no final, ele foi preso. Ele ficou preso, né? Ficou no corredor da morte. E ele ficou tentando não ter pena de morte. Ele não queria morrer, óbvio. Ele ficou recorrendo. Muitos anos ele ficou recorrendo da pena de morte. E ele começou a pintar. Ele se tornou artista plástico na prisão. Ele fazia umas pinturas bonitas até, sabe? Dele, do Elvis Presley, vendia. E com esse dinheiro ele começou a fazer exposições. O John Wayne Gacy, né, o palhaço assassino que foi preso na prisão, ele se tornou famoso, e aí ele começou a vender pinturas, fazer exposições. Com a venda das pinturas, ele entrava com recurso para fugir da pena de morte. É muito triste, assim, sabe? Eu acho a pena de morte uma coisa muito absurda, eu sou contra a pena de morte. Porque você vai como? A pessoa matou, você vai matar a pessoa? Sabe, eu acho que devia ser prisão perpétua só, tá? Mas assim, pena de morte eu não sou a favor não, tá? É muito triste, é muito pesado. Ele morreu de injeção letal. Foi a segunda morte por injeção letal, tá? E a dele demorou, não deu certo. Levaram uns 10 minutos, tiveram que arrumar lá. Nossa, eu acho muito pesado, sabe? De verdade. Vai contando, né, como é que foi, as pessoas assistindo aquilo, nossa. Eu
Acho assim, acho estranho, tá? Você matar uma pessoa que matou um monte de gente, tá? Eu acho que não é. A função do Estado é educar essa pessoa e tentar arrumar essa pessoa, ressocializar essa pessoa. Se não é possível, então deixa ela presa pro resto da vida. Porque o psicopata não tem jeito mesmo, ele tem que morrer na prisão, tá? Mas matar, eu sinceramente sou contra. Pena de morte, tá? Eu sou. Agora eu tô lendo outro livro do Ted Bundy. Comecei, olha, esse aqui. Tá? É da Anne Lee, da Dark Side. A Anne Lee, ela foi amiga do Ted Bundy. Ela trabalhou com ele. A Anne Lee, essa moça que escreve esse livro aqui, a autora. Ele é bonito, tá, gente? Olha aqui. Olha como ele é bonitão. Ele é bonito, tá? Ele era muito bonito. E ele era formado em psicologia. Ted Bundy se formou em psicologia, pra vocês terem uma ideia. Ele fez psicologia e a Anne Lee, que é a autora desse livro, ela vai contando como é que foi conviver com ele. Porque ela trabalhou com ele. Ela trabalhou com ele num centro de prevenção ao suicídio. Ele ajudava as pessoas, o Ted Bundy. Era tipo um CVV, tá? Tipo um CVV que ele trabalhava como voluntário ajudando as pessoas a não se matarem, tá? Então, pra você ter uma ideia. E ela vai contando dele. Mas ela vai contando quem foi ele, quem foi o ser humano Ted Bundy. Ted Bundy foi um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. Ele matou mais de 30 mulheres. Ele só matava universitárias e ele tinha um padrão de mulher. Ele matava mulheres com cabelos compridos, tá? Cabelo liso, dividido no meio, mulheres muito bonitas, universitárias, tá? Era esse padrão de mulher que ele tinha um padrão. Tinha um padrão físico, as mulheres que ele matava. Ted Bundy. E ele era muito bonito. Um homem inteligente, muito inteligente, tá? Tanto é que ele engana, né, os policiais, os investigadores, o pessoal do FBI, ele engana o pessoal. Porque ele é muito inteligente, ele é muito articulado. Ele estudou psicologia, né? Ele era psicólogo. E ele estudou alguns anos de direito. De uma família classe média, dos Estados Unidos. E a mãe dele, a história dele é conturbada também, a história do Ted Bundy, bem conturbada. A mãe dele foi mãe solteira, com 22 anos teve ele. E a família não aceitava, né, o fato dela ter tido filho sem ter marido, que ela era mãe solteira, tá? Ela engravidou de um marinheiro, uma aventura. A família dela era muito religiosa e fez o seguinte: ela teve o bebê numa casa de mulheres solteiras, veio com o bebê e aí a família aceitou ficar com o bebê, desde que eles dissessem que eles eram os pais, os avós fingiam que eram os pais, e ela, que era mãe, fingia que era irmã dele, do Ted Bundy. Então, assim, ele teve, né, uma educação, uma formação conturbada, porque ele foi criado achando que a mãe dele era irmã dele, e os avós eram pais dele. Mas ele descobriu depois, né? Depois ele descobre, aí ele entra numa crise. O Ted Bundy é muito interessante a história dele, tá? Ele é um homem normal, padrão, bonito, um homem bonito, sociável, né? Um homem assim, tirava boas notas, um ótimo aluno, inteligente, tá? Mas ele se envolve com uma moça rica e a moça, acho que se relaciona com ele um tempo, depois abandona ele. E ele fica com essa moça na cabeça, tá? Porque ele era pobre, mais pobre, né? E ela rica. Aí ele começa, ele fica com uma obsessão com essa moça, tá? Então ele começa a trabalhar, estudar e tudo, e se encontra com ela, aí ele tem um relacionamento com ela. Quando ela tá apaixonada, ele abandona ela, como se fosse uma vingança, tá? E o padrão de mulher que ele mata é igual a essa moça, essa primeira moça, essa Stephanie. É o mesmo padrão de mulher, né? Mulher com cabelo comprido liso, dividido no meio, né? Uma mulher assim, bem assim, com jeito de, assim,
alta, bonita, né? Geralmente a mulher é assim que ele mata. No padrão dessa mulher aí, que ele se apaixonou e que ele teve uma decepção muito grande e que ele abandona depois, tá? Então é interessante. E aí eu assisti 2 filmes sobre o Ted Bundy. Além de ter lido o livro, eu tô lendo o livro, né? Tô lendo o livro ainda. Eu assisti 2 livros. Ted Bundy, A Confissão Final, que é um filme muito interessante em que ele vai... São nos últimos dias dele, antes dele entrar no corredor da morte. Ele tá no corredor da morte e ele tá esperando, né? Ele tá recorrendo para não ser executado. Só que não adianta. Ele fica, acho que 8 anos recorrendo. Mas nesse momento eles já não vão mais segurar ele, tá? Ele vai ser executado na cadeira elétrica. Tá? Aí um agente do FBI resolve tentar descobrir um pouco mais da psique do Ted Bundy, porque o Ted Bundy não falava com ninguém, tá? Não dava entrevistas, ele não falava com ninguém. E quando ele falava, ele era tão inteligente que ele dava um balão nas pessoas, ele enganava as pessoas. Ele falava o que as pessoas queriam ouvir. O Ted Bundy era super inteligente, bem psicólogo, né? Ele usava a psicologia para enganar as pessoas. Ele só falava o que as pessoas queriam que ele ouvisse, que ele falasse. Então ele não falava dele. Ninguém sabia nada dele. E aí esse agente do FBI se torna amigo dele. É o único que consegue ter uma aproximação maior dele com ele, tá? E esse cara consegue tirar um pouco da essência do Ted Bundy. Porque ele negava a autoria dos crimes, tá? Ele dizia que ele não tinha matado ninguém e ele dizia que ele não era louco, tá? Ted Bundy dizia que ele não era louco. Então, você vai entendendo que ele é um cara perverso, né? Ele vai contando. E aí, esse agente, no final, ele conta como é que foi matar uma das moças. É bem pesado o filme. Eu assisti um outro filme dele, que aí vai mostrando ele em ação, como ele atacava. Ele atacava o seguinte, ele tinha um Fusca, e ele geralmente ficava nos campos universitários, tá? Porque era ali que ele focava nas mulheres universitárias. E tinha esse padrão físico. Cabelo comprido, liso, dividido no meio, bonitas, mulheres bem bonitas. Universitárias, tá? Ele atacava mulheres universitárias. E aí ele fazia o seguinte, ele fingia que ele estava com o braço engessado. Ele punha um gesso mentiroso, falsificado no braço, e fingia que ele estava com o braço engessado e que ele precisava de ajuda. Deixava cair coisa no chão, aí a moça vinha, ele pedia ajuda pra moça, a moça vinha, aí ele rendia ela, batia na cabeça dela, ou punha clorofórmio e levava ela, tá, dentro do carro. E aí sim, ele degolava ela, decapitava muitas vezes, enforcava, e depois ele violentava. Era horrível, tá? O que ele fazia, ele era bem cruel mesmo, o Ted Bundy. Extremamente cruel, tá? E ele matou muitas moças. Tem muitas moças que ele não confessou a autoria. E o cara da FBI, ele vai tentar, né, tirar do Ted Bundy, mas ele não consegue. Ted Bundy não fala tudo. Nunca falou. Na verdade, o Ted Bundy ficava segurando informações para segurar a execução dele. Porque ele não queria ser executado, claro. Ele não queria ser executado, né? Então ele não falava as coisas, ele ficou segurando as informações para que eles segurassem a execução dele, tá? Mas um homem super inteligente. Tem uma parte no filme do Ted Bundy, da vida dele, que mostra a mãe dele. Os agentes vão falar com a mãe dele, os agentes do FBI vão falar com a mãe dele. A mãe dele é uma mulher bem religiosa, completamente fora da realidade. E eles perguntam, né, como é que ele era, tudo. Ela fala que ele era maravilhoso, que ele sempre foi um filho maravilhoso, perfeito. Então ela não aceita a realidade, né, de que o filho é um assassino, é um serial killer. Ela não aceita isso, né?
Então vai mostrando que a mãe dele não aceita, não quer ver, né, que o filho é um assassino. É uma família disfuncional. A família desses serial killers todos, né, tanto do John Wayne Gacy, quanto do Ted Bundy, quanto do Charles Manson, são famílias disfuncionais. Esses homens, eles nasceram em famílias disfuncionais, né? Muitas vezes, o Ted Bundy nem tanto, tá? Porque a família dele era boa. Parece que o avô dele era agressivo, violento. O avô dele parece que era agressivo e violento, tá? Mas você vê que a maioria deles sofreram abuso na infância. Foram maltratados, sofreram abuso. Eles eram rejeitados pela família, né? Então você vai vendo que são pessoas assim, completamente, assim, perdidas, né? Mas é claro que tem um componente serial killer, ele tem um problema, acho que genético, né? Psicológico. Não é só uma questão do meio. Tem mais coisas que fazem a pessoa ser um serial killer, né? Então, é terrível, tá? Mas é um livro que eu achei interessante, li os dois. Acho interessante a gente entender um pouquinho da cabeça dessas pessoas, sabe? Assim, entender um pouco da vida dessas pessoas. Eu gosto da parte psicológica desses livros. Então, recomendo esse livro, é um livro interessante. Tô no começo ainda. Ela tá falando dele. Ele já começou a fazer crimes, tá? Ela já vai comer, já entrou na parte dos crimes que ele cometeu, tá? Então ela fala um pouquinho de como foi estar com ele, que ele era uma pessoa ótima, super educada, super cavalheiro, um cara acima de qualquer suspeita, tá? Ela vai contando. Ele era atencioso, empático. Então, quando ela começou a descobrir que ele cometia esses crimes, ela não acreditou que fosse ele, porque ela conhecia ele de uma outra maneira. Então é interessante. O Ted Bundy casou, tá, gente? Casou, teve filhos, teve uma filha. Ele teve outros relacionamentos com outras mulheres. Ele era muito assediado, inclusive. Como ele era bonito, então mulheres escreviam para ele na prisão, mandavam fotos. Ele era bem assediado, o Ted Bundy, por incrível que pareça. Um assassino, né? As mulheres, sabe, assediavam ele porque ele era um homem muito bonito, tá? Ele é mesmo um homem bem bonito. Alto, sabe, assim, ele é um homem bonito, Então, é isso. Interessante, leia o livro, é bem legal. Até mais, gente.